Era fevereiro de 1924, e o calor seco do sertão castigava até os mais acostumados. Naquele cenário abrasador, Lampião, o temido rei do cangaço, recebeu uma carta carregada de dor. A notícia que lhe chegava era amarga. Sua avó, Dona Jocosa, estava muito doente. Mas não fora apenas a enfermidade que a debilitara. O que realmente a derrubou foi o incêndio criminoso da casa de sua filha, Maria José Lopes, ateada pelo perverso negro Tibúrcio, sob ordens de ninguém menos que Zé Saturnino, inimigo jurado do cangaceiro. Ei, antes da história começar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa história aqui não é daquelas que se escuta e esquece, não. É daquelas que arrepiam até os ossos. Então já se inscreve aí no canal, deixa teu like para fortalecer. E comenta aí nos comentários de onde tu tá assistindo. É do sertão, do sul ou de algum canto onde o medo também chega? E diz também tua idade. Só para saber se tu é dos que aguentam ouvir coisa pesada, daquelas que faz o povo dormir com a luz acesa. Ao saber da desgraça, a fúria se apossou de Lampião como uma sombra espessa. Seus olhos faiscavam como brasas vivas, e sua respiração arfante lembrava a de um animal ferido. Nunca se vira tamanha cólera em Virgulino, mas ele sabia, com a frieza dos predadores, que o ódio apressado leva à ruína. Engoliu a ira a seco, como quem mastiga veneno, e traçou um plano. Ao seu lado estavam os 3 irmãos, Antônio Ferreira, Vassoura e o irmão de criação, Antônio Rosa. Juntos, convocaram 10 homens de confiança, cabras escolhidos a dedo como peças de um ritual de vingança. Entre eles estavam Moitinha, Juruti, Capucho, Lavandeira, Félix do Carvão, Cícero Costa e o inseparável amigo Luiz Pedro, homem que Lampião estimava como o sangue do próprio sangue. Com a noite como aliada, partiram ao socorro da matriarca. A chegada ao Poço do Negro foi silenciosa, tensa, como se algo invisível os espreitasse nas sombras. Dona Jocosa, antes alegre e falante, agora se encontrava irreconhecível. A mulher que outrora fazia piadas de padre e papagaio, agora balbuciava palavras desconexas, alimentada pelas mãos alheias, afundada num torpor melancólico. 3 semanas inteiras Lampião ficou por perto, protegendo o pouco que restava de dignidade em sua avó e tia. Trouxe médico, cuidou dos detalhes, vigiou as redondezas como um cão de guarda em luto. Mas dentro dele, uma tormenta crescia, e tinha nome, Tibúrcio. Quando o momento chegou, Lampião e seus cabras se esconderam num ponto estratégico, observando tudo. Subiram a passagem do Brejo, perto da vila de São Francisco, e ali, entre cochichos e armas escondidas, preparavam o contra-ataque. Lampião acalmou a tia com palavras que misturavam consolo e veneno. Prometeu uma casa nova, bela e forte, como ela merecia. Mas também jurou que o negro Tibúrcio pagaria, não com prisão, mas com o próprio inferno. A ferida era antiga. 8 meses antes, Lampião já tentara matar Tibúrcio na fazenda Serra do Ar, próximo à floresta. O homem escapara, liso como cobra em areia quente. Agora, porém, o tempo da justiça chegava com gosto de sangue e fumaça. Era dia 19 de fevereiro. O sol mal havia atingido o zênite quando Lampião recebeu a notícia que lhe acendeu o peito em brasas. Tibúrcio estava na vila de Santa Maria, atual cidade de Tuparetama. Era dia de feira, e isso facilitava o disfarce, o caos e a execução. A multidão falante, os sons de forró arrastado por sanfonas cansadas e os gritos dos feirantes se tornariam a cortina perfeita para o acerto de contas. Lampião conhecia as feiras como ninguém. Já vendera artesanato nelas, já ouvira casos de amor e morte entre barracas de lona, já fizera aliados e inimigos naquele cenário barulhento e vívido. Mas naquele dia, não viera negociar, viera lavar a honra com pólvora e fogo. Seu primeiro movimento foi preciso. Na esquina principal da vila, disparou contra Zé Valério, um dos cabras de Tibúrcio, que servia de vigia. O tiro rasgou o ar como um trovão precoce. Mesmo ferido, o homem escapou num beco, misturando-se à multidão como sombra entre sombras. Nunca mais se teve notícia dele. Lampião, no entanto, sabia que o recado fora dado.
Zé Valério, antes de sumir no mundo, teria avisado Tibúrcio. Mexer com a família de Virgulino era assinar a própria sentença. Mas Tibúrcio, arrogante, subestimou o diabo que cutucava. Disse em alto e bom som que não tinha medo, pois era homem e cangaceiro como Lampião. Um erro fatal. A tensão se espalhava no ar. O povo da vila, embora acostumado à violência, sentia um cheiro diferente naquele dia. Um cheiro de morte inevitável. Os cabras de Lampião, como felinos preparados para o bote, se aproximavam da casa onde Tibúrcio se encontrava. Era uma moradia nova, feita de taipa grossa, com um alpendre largo, onde o traidor jogava baralho com seus homens. No momento em que Lampião apertou o gatilho, o tiro passou raspando, arrancando lascas da parede como se a própria casa estivesse sangrando. Em segundos, os inimigos mergulharam para dentro da residência, trancando portas e janelas. Mas Lampião já os tinha encurralado. Cercou a construção pelos 4 cantos e, como um comandante impiedoso, chamou os homens mais importantes da vila. O intendente José Gomes Diniz, Milo Novaes, Prudêncio de Carvalho, José Bezerra e Joaquim Lucas. Queria testemunhas. Queria justiça diante de todos. Disse-lhes com voz firme que não atrapalharia a feira. Mandou os comerciantes retirarem suas mercadorias para a ponta da rua. O povo poderia seguir com suas compras, mas o acerto ali seria entre ele e o negro Tibúrcio. Nada mais. Sabia que a casa era resistente, feita para durar, mas nada resiste ao fogo certo. Enquanto os homens de Tibúrcio cavavam buracos nas paredes para atirar de dentro, Lampião planejava sua vingança com método e crueldade. Pediu 3 latas de querosene de 18 litros cada uma. Seus cabras desmontaram um chiqueiro ao lado e passaram a jogar madeira seca nos alicerces da casa. A caatinga do querosene se espalhou no ar quente como uma presença maligna. O cheiro forte fazia os olhos arderem e parecia que o próprio inferno começava a se erguer naquela rua. Lampião, com os olhos inflamados de raiva e saudade da avó humilhada, soltou o grito que ecoaria por décadas no sertão. Ô filho do tinhoso, eu vou lhe ensinar o que é tocar fogo em casa. Vou lhe mostrar o caminho do inferno com as próprias mãos. O cerco estava fechado. A casa de Tibúrcio, agora impregnada pelo cheiro ácido do querosene, parecia prestes a explodir de tensão e medo. Dentro dela, os 4 cabras do traidor se preparavam para a resistência, mas no fundo, sabiam que era uma batalha perdida. Era impossível lutar contra a tempestade que se aproximava, e essa tempestade atendia pelo nome de Lampião. Enquanto 2 cangaceiros atiravam contra as janelas, outros 2 acendiam as madeiras com a ajuda de uma binga, um tipo de pavio de algodão usado pelos cabras para acender cigarros e fogo. Em segundos, uma cortina de fumaça densa começou a subir pelas frestas do chão. A casa estalava, rangia, como se ela mesma gritasse pelo fim. Do lado de fora, o povo da vila recuava em silêncio. Muitos já sabiam da fama de Lampião, mas poucos haviam presenciado tamanha frieza. O sol queimava alto, mas ainda assim, o calor que vinha da casa era mais brutal, quase demoníaco. Aos primeiros estalos das telhas, os cabras de Tibúrcio começaram a gritar ordens uns para os outros. Mas a fumaça fazia arder os olhos e engasgava as palavras. Um deles, Raimundo Vaqueiro, tentou sair pela lateral e foi imediatamente alvejado. Tombou no chão com a carne chamuscada e a alma carregada pelo vento quente. Em seguida, Criança e Damião tentaram correr juntos pela porta dos fundos, mas foram surpreendidos por uma saraivada de tiros que os fez cair antes mesmo de cruzar o limiar. Suas roupas pegavam fogo enquanto o sangue escorria pelas ripas do assoalho. O pavor era palpável. A morte ali não vinha apenas com a bala, mas com o sufocamento, com as chamas, com o desespero de saber que o fim seria lento. Era como se Lampião tivesse invocado algo maior, uma força invisível que cobrava pelos pecados de Tibúrcio. O próprio Tibúrcio, por fim, desesperado, rompeu a janela da frente com um tranco e saiu correndo, em chamas. Seus cabelos pegavam fogo, e sua pele enegrecida soltava um cheiro que misturava carne queimada e pecado. A multidão gritou. Uma criança desmaiou. O horror estampado no rosto do povo era indescritível. Mas Lampião levantou a mão e berrou. Ninguém atira. Ele é meu. Quero ele vivo.
Como uma assombração viva, Tibúrcio se jogou nas águas barrentas do rio Pajeú. Seu corpo fumegava e a água borbulhava ao seu redor. Mal teve tempo de respirar quando 4 cangaceiros já estavam em cima, puxando-o para fora como um cão molhado e ferido. Colocaram-no de joelhos na beira do rio. Estava quase inconsciente, os olhos perdidos, a pele marcada pelo fogo e pela vergonha. Entre tosses, lágrimas e sangue, o homem conseguiu dizer com voz trêmula: Eu não sabia que tu era tão perigoso assim, Lampião. Me disseram que eu estava cavando minha cova, mas eu não escutei. Lampião impassível deu um passo à frente. Sua sombra cobria Tibúrcio como um manto fúnebre. Os olhos do cangaceiro brilhavam, não de ódio, mas de uma calma quase demoníaca. E com a voz baixa, mas firme, ele respondeu: Se fosse tua avó, tua tia, tu deixaria o cabra viver? Tibúrcio abaixou a cabeça. O silêncio foi a resposta. Então se levanta. Para morrer como homem, não como rato, completou Lampião, girando nos calcanhares. A ordem veio logo em seguida. Mandou apagar o fogo da casa e trouxe uma pá. O próprio Tibúrcio, exausto, de mãos trêmulas, foi forçado a cavar sua sepultura às margens do rio. Cada pá de terra removida era um lamento, um pedido silencioso de perdão, uma oração sussurrada que jamais seria ouvida. Quando a cova alcançou a profundidade desejada, Lampião não disse uma só palavra. Apenas observava, como quem espera o momento exato para sacrificar uma presa. O negro Tibúrcio, suando frio e com os olhos marejados, largou a pá e encarou a própria sepultura. Seus joelhos tremiam, não só pelo cansaço, mas pelo medo que agora o consumia de dentro para fora. Medo esse que nem o fogo conseguiu queimar. Lampião então ordenou que o amarrassem numa cadeira. Os cabras obedeceram sem hesitar. Amarraram o homem com cordas grossas que apertavam suas carnes chamuscadas. A dor o fazia ranger os dentes, mas nenhum pedido de clemência escapava de sua boca. Ele sabia. Já estava vencido. Carregaram a cadeira para dentro da casa semi-queimada, ainda de pé, com as paredes negras pelo fuligem e o chão coberto de cinzas. Lá dentro, os cangaceiros despejaram novamente toras secas, galhos, madeiras empilhadas com cuidado. Não era só para queimar, era para purgar. Antes de fechar a porta, Lampião se inclinou diante do traidor. O silêncio que se seguiu pesava mais que 1000 gritos. O chefe do cangaço então falou com voz grave e cortante: Tu não vai morrer só por ter tocado fogo numa casa. Vai morrer pelo que isso causou, pela dor que tu plantou no peito de uma senhora de 90 anos, pela humilhação de quem não podia se defender, e pela tua soberba de achar que podia me desafiar. Tibúrcio, cabisbaixo, apenas murmurou: Acabe logo com isso, homem. Mas Lampião não tinha pressa. Fechou a porta lentamente, como se selasse o destino do próprio diabo. Sentou-se numa cadeira de frente à casa. Fez questão de enrolar o cigarro com cuidado, como quem prepara uma oferenda. Acendeu a binga. Deu 3 tragos longos. O tempo parecia parar ali. A morte, paciente, assistia à cena do alto. Seus cabras esperavam ansiosos, inquietos, com os olhos grudados na chama do pavio. E então Lampião se ergueu. Caminhou até a porta. A brisa soprou, apagando a primeira binga. Ele acendeu outra. E desta vez, sem hesitar, jogou a pequena chama contra a base da casa. O fogo se alastrou como uma fera faminta, lambendo paredes, subindo pelas vigas, rugindo em estalos e labaredas. As chamas pareciam dançar, vivas, executando um ritual antigo de vingança e redenção. De dentro da casa, ouviram-se gritos. Não gritos de dor comum, mas urros desesperados, quase animalescos, como se a alma de Tibúrcio estivesse sendo arrancada com ferro quente. Os sons eram secos, dilacerantes, o tipo de som que assombra os sonhos. Alguns moradores cobriram os ouvidos. Outros se ajoelharam e rezaram em silêncio. Nem os urubus ousavam sobrevoar a vila naquele instante. 5 minutos de puro horror. Depois, o silêncio. As chamas ainda ardiam, mas já sem resposta. O corpo do traidor, agora reduzido a ossos negros e carne carbonizada, jazia imóvel, consumido pelas próprias escolhas. Lampião se levantou. Sua expressão não era de alívio, era de justiça. Uma justiça que não cabia nos tribunais, mas no sangue do sertão. Pronto. Agora minha avó pode dormir em paz.
murmurou, quase para si mesmo. Com a alma menos pesada, deu ordem para os cabras beberem e comerem o que quisessem na bodega do seu marzinho. Era a celebração da vingança. Era o banquete depois da caçada. Mas ainda faltava um último detalhe. Na presença das autoridades locais, Lampião chamou o dono da casa incendiada. Um homem velho, trêmulo como folha ao vento. O pobre não sabia se corria ou se ajoelhava. Não tenha medo, meu senhor, disse Lampião com tom respeitoso. Tu tem hoje a idade que meu pai teria. Aqui está o prometido. 500 mil réis. Faça uma casa nova, maior. Compre móveis, vacas, o que precisar. Esse dinheiro é seu. De coração. O velho chorou. Agradeceu entre soluços. Lampião deu-lhe um abraço e partiu. Por fim, diante dos seus homens deu a última ordem. Cortem as orelhas do cabra. Minha tia vai ver que a honra dos Ferreira tá lavada. E deixem o resto do corpo pros urubus. Defunto ruim não merece sepultura. Que a terra o rejeite como rejeitou sua alma. E assim, no calor da vingança e sob os olhares de um povo dividido entre terror e admiração, Lampião partiu. O fogo ainda fumegava, mas o medo, esse nunca mais se apagaria da memória da vila. Quando o último raio do sol se pôs atrás das catingueiras retorcidas, a vila estava mergulhada num silêncio estranho. Não aquele que traz paz, mas o que acompanha o luto não declarado. As cinzas ainda flutuavam no ar como pequenas maldições suspensas, e o cheiro de carne queimada persistia, impregnando as paredes, os becos e até os sonhos. O corpo do negro Tibúrcio, ou o que restara dele, foi deixado exposto, conforme ordenado por Lampião. As orelhas decepadas foram envoltas em um pano encardido e entregues a um dos cabras com uma missão: mostrá-las à tia de Lampião como prova incontestável da honra lavada. O cabra partiu antes mesmo do amanhecer, cavalgando como um mensageiro do submundo. No entanto, não demorou para os urubus chegarem atraídos pela morte fresca. Rodearam o corpo com cautela, como se temessem a alma inquieta que ainda ali pairava. O primeiro a bicar foi um animal enorme, com olhos que refletiam as chamas que haviam consumido o homem. Os moradores, trancados em suas casas, ouviam o arranhar das garras no chão seco e sabiam: aquele lugar não voltaria a ser o mesmo. Alguns diziam que naquela madrugada, um lamento foi ouvido vindo do rio. Um som que não parecia humano, mas que gelava o sangue. Diziam que era o espírito de Tibúrcio tentando escapar de sua sentença. Outros juravam que a água do Pajeú naquele dia amanheceu escura, como se tivesse chorado sangue. Enquanto isso, Lampião e seus homens se distanciavam cruzando trilhas em silêncio. Não havia festa, nem cantoria. A vingança, por mais doce que pareça à primeira vista, deixa gosto de fel na alma de quem a consome. Até os mais brutais entre os cangaceiros carregavam nos olhos uma sombra diferente naquela noite. Chegaram a um pequeno acampamento improvisado nas serras do entorno. Lá, Lampião sentou-se sozinho sob um angico velho, acendendo mais um cigarro. Pensava na avó, na tia, em tudo o que perdera para a guerra constante. Era o rei do cangaço, mas às vezes se sentia o escravo de uma missão que não havia escolhido. A justiça naquele mundo era feita a bala e fogo, e ele era seu instrumento. Ao longe, um dos cabras comentou: "Capitão, será que o inferno recebeu mesmo aquele desgraçado?" Lampião tragou fundo, o olhar perdido nas estrelas, e respondeu com voz seca: "Se não recebeu, foi porque até o capeta achou ele pesado demais." Na manhã seguinte, espalharam-se boatos por todo o sertão. Que Lampião tinha feito o inimigo cavar a própria cova, que queimara um homem vivo dentro da casa, que os urubus se alimentavam do cadáver ainda fumegante, e que ele, o próprio Satanás vestido de couro, havia rido diante das chamas. Mas o que realmente ficou na memória do povo não foi apenas o horror, foi o recado. Um aviso claro, gravado no couro da história nordestina. Quem ousasse tocar nos Ferreira estaria cavando não só a própria cova, mas abrindo as portas do próprio inferno. Nos anos que se seguiram, aquela casa virou ruína. Nenhum morador quis reconstruí-la. Diziam que à noite ainda se podia ouvir passos dentro da escuridão das paredes queimadas. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que uma sombra sentava-se em frente à casa, fumando, olhando para o vazio.
esperando, talvez, pelo próximo que ousasse cruzar a linha. E assim, com fogo, sangue e silêncio, Lampião não apenas vingou sua família. Ele esculpiu mais um capítulo tenebroso na mitologia cruel do cangaço. Um capítulo que nenhum padre conseguiu apagar. Um capítulo que nenhum tempo conseguiu calar.